Olá, povo de Deus, graça e paz. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe os nossos leitores e leitores do plano cronológico da Bíblia em um ano, hoje com 170 dias do plano de leitura, amém? E estaremos dando continuidade ao livro de 1 Reis, do capítulo 10 ao 13. Lembrando que ontem nós paramos no 9, né? Para hoje dar continuidade. Então, seja bem-vindo, Zezé. Deus abençoe, Zezé. Hoje você passou à frente de todo mundo, Zezé. Glória a Deus. Né? Está conosco também Lúcia Campos, nossa irmã Ranúzia. Deus abençoe, amém? Glória a Deus. Deusiene, saudade de Deusiene. Deus abençoe. Às vezes passa tanta gente aqui, Deusiene, que a gente nem consegue ver todo mundo, né? Sônia Pimentel, a paz. Hoje meia-noite, né, Sônia? Eu acho que é meia-noite, né? Virgínia do Amaral, Wanda Salete. Gente, eu quero agradecer a Deus acima de tudo e a você que ontem a nossa live teve 1.100 visualizações. Olha que bacana. Quanta gente, né, entrando para ler a palavra. Felicíssima, né? Que Deus continue multiplicando vidas que querem aprender mais do Senhor. Amém? Deus abençoe, então, a nossa irmã Wanda Salete, né? Deus abençoe, né, a Virgínia, continue abençoando a Kátia. Deus abençoe Marlene. Amém? Eu estou chegando agora da igreja de Aliado, Igreja Metodista no Aliado, que fica no distrito de Duque de Caxias. Maravilhoso ali o trabalho do pastor Jonathan, crescimento da igreja, né? As vidas em amor e unidade, gente, magnífico, né? Deus é lindo, né? Eu tinha feito já essa marcação e Deus, por causa das suas orações, Deus está me sustentando. Olha isso, que legal. Deus é muito bom. Se você não estivesse orando por mim, eu não conseguiria não, irmãos. Mas pelo poder de Deus e oração, tudo é possível que crê, né? Então Deus abençoe a nossa irmã Marli Souza, Débora Pinto. Vamos entrando, dando a paz do Senhor, né? Conseguimos chegar, viemos pelo arco metropolitano, né? Mas Deus botou os anjos batedores abrindo os caminhos, né? Catarina aqui conosco, Carol Gouveia, Neide Vitor. Gente, Deus abençoe, né? Cada um no seu esquema aí de propósito, né? Com o nosso Deus. A gente já está em 170 dias, hein? Olha só, magnífico, né? Olinda Barroso, Graça Monteiro, Marisa Peçanha. Então, gente, a gente vai começar. Hoje são 10, 11, 12, 13, 4 capítulos, tá? De 1 Reis. E hoje é lindo, lindo. Eu amo esse texto, né? Aí você vai dizer, mas pastora, a senhora ama tudo. Amo sim, amo. Mas esse texto, gente, é que é a rainha de Sabá fazendo uma visita ao rei Salomão. E você vai ver um grande ensinamento, um fundamento no que se diz respeito a sermos fiéis a Deus, né? A sermos fiéis em obedecer, em dizimar e ofertar a partir desse texto aqui. Esse texto me ensinou muito na minha vida e é isso que Deus faz, Ele me sustenta. Ele me sustenta, né? Então, assim, como eu sempre falo para vocês aqui, prosperidade não é ser milionário. Prosperidade para Deus é você confiar todo o teu sustento a Deus e deixar Deus providenciar o que você precisa. Aí Deus não deixa faltar nada. Vamos ver então? Então vamos orar, né? Rosane Breia, Flávia Souza, Ana Patrícia, Di Cordeiro, todos estão entrando aqui, né? Amém. Então vamos começar para que as pessoas também, né, possam hoje terminar comigo esses 4 capítulos. E quem não puder, amados, hoje, não tem problema. Amanhã você dá uma repassada. Vai ficar aí para você, tá bom? Então vamos orar? Oremos ao Senhor. Pai, eu quero, em primeiro lugar, te agradecer. Porque todo sustento da minha voz, como eu tenho visto que vem do Senhor, é um instrumento de trabalho, que é o Senhor que preserva. Então recebe a minha gratidão por hoje ter conseguido pregar, fazer o ato profético lá em Aliado e estar aqui agora com meus irmãos e irmãs, Pai, para a leitura da palavra. Continua com a tua mão sobre a minha garganta, Pai.
Coloca teu colar de fogo para que ela seja totalmente sustentada pelo Senhor e juntamente com o sustento venha a plena cura em nome de Jesus. Abençoa cada leitor, cada leitora e não nos deixe, Senhor, desanimar, mas que a gente continue firme no propósito até que o Senhor venha. Eu abençoo cada um dos teus filhos e filhas em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Então tá aqui conosco Sônia dos Anjos, Marlene Lopes, né? Tá conosco aqui a Eugênia Alves, Silvino, né? Deus abençoe, aleluia. Continue orando por mim, né? Ainda tô com medicamento, né? Mas só de estar sustentada, gente, isso é Deus purinho, né? Então vamos lá, capítulo 10 de 1 Reis. A rainha de Sabá visita Salomão. Então diz assim: quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, olha que a fama de Salomão está vinculada ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com uma enorme comitiva, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Ela se apresentou diante de Salomão e lhe expôs tudo o que trazia na sua mente. Salomão respondeu todas as perguntas que ela fez e não houve nada profundo demais que o rei não pudesse explicar. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, o palácio que ele havia construído, a comida que era servida na mesa dele, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados e os trajes deles, que mulher vê detalhe, né, gente? Seus copeiros e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si, ou seja, como maluca, ficou doida, como isso, né? E disse ao rei: é verdade o que ouvi na minha terra a respeito de você e a respeito da sua sabedoria. Eu, porém, não acreditava naquelas palavras até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram nem a metade. Olha isso, gente. Você supera em sabedoria e prosperidade a fama que eu vi. Felizes os homens à sua volta, felizes estes teus servos que estão sempre diante de você e que ouvem a sua sabedoria. Bendito seja o Senhor seu Deus, que se agradou de você e o colocou no trono de Israel. Olha o que ela reconhece aqui, hein? O Senhor ama Israel para sempre, e por isso ele o constituiu rei, para que você execute o juízo e a justiça. Gente, até quem não conhece a Deus vai dar glória a Deus, olha isso. Ela entregou ao rei, olha bem, ela deu de presente, ela entregou ao rei 4 toneladas de ouro. Você consegue imaginar isso? Eu não. 4 toneladas de ouro, grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Só para a gente ter uma ideia, um elefante pesa 2 toneladas. Ela entregou ao rei 4 toneladas de ouro. Era como se fosse o peso de 2 elefantes só em ouro, gente. Quantidade de especiarias, pedras preciosas, nunca mais veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Também os navios de Irão, que transportavam ouro de Ofir, traziam de lá grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Desta madeira de sândalo, o rei mandou fazer corrimões para a casa do Senhor e para o palácio real, bem como harpas e liras para os cantores. Tal madeira nunca se havia trazido por ali, nem se viu mais semelhante madeira até o dia de hoje. Israel é uma terra rochosa, quase não tem madeira. O rei Salomão
olha agora, hein? Olha agora, presta bem atenção. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela quis, olha bem, e pediu. Lembrando que ela deu a ele 4 toneladas de ouro, pedras preciosas, especiarias, madeiras de sândalo. Olha bem. Mas agora ele está dando a ela o que ela quis e pediu, além de tudo o que ele deu por sua generosidade real. Então ela voltou e foi para a sua terra, ela e os seus servos. Gente, olha isso. Vamos prestar atenção. Deus abençoe Beth, Suzana, Magali, Vanilda. Olha isso, gente. Ela vai a um rei Salomão, um rei homem, um rei humano. Ela vai até ele. E quando você chega diante de um rei, você não pode ir de mãos vazias. Você tem que impressionar. Então ela impressionou porque ela levou 4 toneladas de ouro, pedras preciosas, especiarias aromáticas, que eram caras na época. Levou madeiras de sândalo, que ele fez corrimões para a casa real, para a casa do templo do Senhor. E disse que nunca mais teve madeiras como aquela, porque veio de fora. Mas quando ela vai embora, o rei, pela sua generosidade real, deu a ela tudo o que ela quis, tudo o que ela pediu, e mais o que ele, por sua generosidade, também mandou dar. Que ensinamento é esse? Que tudo que você dá no reino de Deus, Deus te dá tudo que você pede, tudo que você quer e tudo que a generosidade dele pode dar. Ou seja, você dá a Deus uma coisa e Deus te devolve 3 vezes mais. Isso é aprendizado. Por isso, irmãos, que eu não sei fechar a mão quando se trata da casa de Deus. Pelo contrário, é uma honra, é uma alegria, é uma bênção estar na casa de Deus. É demais, entende? Então olha isso, olha que ensinamento, né? Uma mulher que era de Sabá, não era uma mulher temente a Deus, mas era uma das maiores rainhas do seu tempo, uma mulher com a cabeça extraordinária, fora do tempo. Ela ouviu tanta coisa que ela disse, não, eu é que sou a mulher poderosa desse tempo. Estão falando essas coisas desse homem, eu não acredito, eu tenho que ir lá ver. E quando ela vai ver Salomão, ela diz, olha, o que falaram de você não é nem a metade do que você é. E ela entende que tudo isso que está na vida de Salomão é por causa do Senhor. A maior honra que ela deu foi reconhecer que o que Salomão era por causa do Senhor. Isso me ensina muita coisa, né? Nada somos, nada temos, nada podemos fazer. Mas com Ele, aliançado conosco, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Aquela mulher saiu dali impressionada, deixou 4 toneladas de coisa e voltou de lá com muito mais do que ela deu. Isso me ensina que tudo que eu dou na casa do meu Deus, na casa do meu Rei Senhor, que é o meu Senhor e Salvador, eu vou receber muito, 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 muito mais. Guarda isso no teu coração. Agora vamos lá, verso 14, que vai falar sobre as riquezas de Salomão. E diz assim: o peso do ouro que se trazia a Salomão a cada ano era de cerca de 23 toneladas, todo ano, 23 toneladas de ouro. Aí a rainha de Sabá levou 4 toneladas. Deus tem muito mais para dar do que o mundo. Olha bem, além do que entrava dos vendedores, dos negociantes, de todos os reis da Arábia e dos governadores da terra. O rei Salomão fez 200 grandes escudos de ouro batido, empregando 7 quilos e 200 gramas de ouro em cada escudo. Olha isso, gente. 200 grandes escudos que cada um levou 7 quilos e 200 gramas. Olha isso.
Fez também 300 escudos menores de ouro batido, empregando 1,8 kg de ouro em cada escudo. E o rei pôs na casa do bosque do Líbano. E o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. O rei fez também um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puríssimo. O trono tinha 6 degraus e o encosto do trono ao alto era redondo. De ambos os lados do assento havia um braço e a figura de um leão junto a cada um dos braços. 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus, um de cada extremo destes. E nunca se havia feito obra semelhante em nenhum outro reino. Todas as taças que o rei Salomão usava para beber eram de ouro. E também de ouro puro eram todos os objetos da casa do bosque do Líbano. Não havia nada de prata, porque nos dias de Salomão não se dava nenhum valor a ela, não se dava valor à prata. Porque o rei tinha no mar uma frota de Tarsis, junto com os navios de Irão. De 3 em 3 anos, a frota voltava de Tarsis, trazendo ouro puro, prata, marfim, bujos e pavões. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todo mundo queria ver Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no coração dele. Cada um trazia o seu presente: objetos de prata e de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas. E foi assim ano após ano, ou seja, ano após ano abençoado. Salomão ajuntou carros de guerra e cavaleiros. Tinha 1.400 carros de guerra e 12.000 cavaleiros que espalhou pelas cidades onde mantinha os carros, deixando uma parte junto ao rei em Jerusalém. O rei fez com que em Jerusalém a prata fosse tão comum como as pedras e os cedros fossem tão numerosos como os sicômoros que estão em Cefelá. Os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Cilícia, e comerciantes do rei os importavam da Cilícia por certo preço. Importava-se do Egito um carro de guerra por 600 moedas de prata e um cavalo por 150. Nas mesmas condições, as caravanas os traziam e os exportavam para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Capítulo 11. Aí agora começa-se um probleminha. Vamos prestar atenção. Além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras: moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias, mulheres das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não casem com elas, nem casem elas com vocês, pois perverteria o coração de vocês para seguirem outros deuses. Deus tinha avisado. A estas Salomão se apegou pelo amor. Tinha 700 mulheres que eram princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres, 1000 mulheres, lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o coração dele não era fiel ao Senhor Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa dos sidônios. Olha isso, gente. Que era oficialmente casada com Baal. E Milcom, abominação dos amonitas. Assim Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor e não se perseverou em seguir o caminho do Senhor
como Davi seu pai havia feito. Nesse tempo, sobre o monte que fica diante de Jerusalém, Salomão construiu um santuário. Quemos, a abominação de Moabe, e a Moloque. Gente, Moloque é Deus que aceitava sacrifícios de crianças, matar as crianças. A abominação dos filhos de Amon. Assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus deuses. Olha isso, amados. Para a gente ver, né, Flávia, que não adianta a gente pensar que a sabedoria humana é alguma coisa. Lembrando de Paulo, né, que era um homem extremamente sábio também, um doutor da lei, e ele, quando resolveu confiar no que ele aprendeu na sabedoria humana, ele quase veio ladeira abaixo. E aí ele mesmo declarou: a letra mata, mas o espírito vivifica, né? Então olha o verso 9. É a ira de Deus contra Salomão. O Senhor se indignou contra Salomão. Porque o que ele avisou lá no início? Tão somente, já avisei a teu pai, que quem, né, dos seus filhos se desviar, aí vinha uma sentença. O Senhor se indignou contra Salomão por ter desviado seu coração do Senhor, Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes, e ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe havia ordenado, e por isso o Senhor disse a Salomão: já que você procedeu assim e não guardou a minha aliança, nem os meus estatutos que lhe ordenei, vou tirar o reino de você e vou dá-lo a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado do seu filho. Todavia, não tirarei o reino todo. Darei uma tribo a seu filho, por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, a quem escolhi. Olha como Deus é bom, gente. Olha como Deus é bom. 14. O Senhor levantou um adversário contra Salomão, a saber, Hadade, o Edomita, da tribo de Edom, que era da linhagem real de Edom. Porque quando Davi esteve em Edom, Joabe, o comandante do exército que tinha ido sepultar os mortos, matou todos os homens em Edom. Porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que eliminou todos os homens de Edom. Porém, Hadade fugiu para o Egito, na companhia de alguns homens e alguns homens edomitas dos servos de seu pai. Na ocasião, Hadade era muito jovem. Partiram de Midian e foram até Parã, de onde levaram consigo alguns homens e chegaram ao Egito, a Faraó, rei do Egito, que deu a Hadade uma casa e lhe prometeu sustento e lhe deu terras. Hadade encontrou favor aos olhos de Faraó, tanto que este lhe deu por mulher a irmã de sua própria mulher, a irmã de Táfnis, a rainha. A irmã de Táfnis deu-lhe à luz a seu filho Genubate, que foi criado por Táfnis na casa de Faraó, onde Genubate ficou entre os filhos de Faraó. Parece que a gente já viu essa história, né? Quando Hadade soube no Egito que Davi tinha morrido e que Joabe, comandante do exército, estava morto, disse a Faraó: deixe-me voltar para a minha terra. Então o Faraó perguntou: mas o que lhe falta comigo para que você queira voltar para a sua terra? E Hadade respondeu: não me falta nada, mas me deixe ir. Deus levantou mais um adversário contra Salomão, além de Hadade, a saber, Rezon, filho de Eliada, que havia fugido de seu senhor Hadadezer, rei de Zobá. Ele juntou homens e se fez chefe de um bando. Depois do morticínio feito por Davi, eles se foram para Damasco, onde habitaram e fizeram de Rezon o seu rei. Este foi adversário de Israel
durante toda a vida de Salomão, e lhe fez mal como Hadade havia feito. Rezon detestava Israel e reinava sobre a Síria. Verso 26. Jeroboão, filho de Nebate, efraimita de Zereda, servo de Salomão, e cuja mãe era viúva, chamada Zerua, revoltou-se contra o rei. Esta foi a causa porque levantou a sua mão contra o rei. Salomão estava edificando Milo e reparando as brechas na cidade de seu pai Davi. Jeroboão era um homem valente e capaz. Quando Salomão viu que ele era um jovem que fazia bem o seu trabalho, ele o encarregou de todos os trabalhadores forçados na casa de José. E aconteceu que nesse tempo, quando Jeroboão estava saindo de Jerusalém, o profeta Aías de Siló o encontrou no caminho. O profeta estava usando uma capa nova e dois estavam sozinhos no campo. Aías pegou a capa nova que estava usando, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: pegue 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasgarei, olha isso foi meio antes, rasgarei o reino das mãos de Salomão, e a você darei 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque Salomão me abandonou e se inclinou diante de Astarote, deusa dos Sidônios, diante de Quemos, deus de Moabe, e diante de Milcom, deus dos filhos de Amon. Não traiu só com um não, gente. Foram três deuses, né? Três deuses demoníacos, né? Ele não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto aos meus olhos, a saber, para guardar os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi seu pai. Porém, não vou tirar de Salomão o reino todo. Pelo contrário, farei com que ele governe durante todos os dias da sua vida, por amor a Davi meu servo. Não era por amor a Salomão, era por amor a Davi, que escolhi e que guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão do filho de Salomão tomarei o reino, a saber, as 10 tribos, e as darei a você. E ao filho dele darei uma tribo, para que Davi meu servo tenha sempre uma lâmpada diante de mim. Em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. Quanto a você, eu o tomarei, e você reinará sobre tudo que desejar a sua alma, e você será rei sobre Israel. Se você ouvir tudo que eu lhe ordenar, andar nos meus caminhos, e fizer o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu estarei com você, e lhe edificarei uma casa estável, como edifiquei para Davi, e darei Israel a você. Por causa disso, afligirei a descendência de Davi, mas não para sempre. Salomão tentou matar Jeroboão, mas este se levantou e fugiu para o Egito, para junto de Sisaque, rei do Egito, e ali permaneceu até a morte de Salomão. Quanto aos demais atos de Salomão, a tudo o que fez e a sua sabedoria, não está tudo escrito no livro da história de Salomão? O tempo que Salomão reinou sobre todo o Israel em Jerusalém foi de 40 anos. Gente, olha isso. Em 40 anos, um homem passou de parceiro de Deus, temente a Deus, abençoado por Deus, com sabedoria como não houve em nenhum outro homem antes ou depois dele, extremamente próspero em tudo o que botava a mão e mesmo que não colocasse. E ele conseguiu, nos últimos anos da sua vida, ele conseguiu perder essa aliança com Deus.
E só não foi pior porque Deus amava Davi. E aí, por causa desse amor a Davi, Deus poupou um descendente que de alguma forma protegeria Israel. Mas olha só, né? O tempo que ele reinou sobre todo Israel foi 40 anos. Salomão morreu e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Reboão, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 12. Roboão foi a Siquém, porque todo Israel se havia reunido ali para o fazer rei. Jeroboão, filho de Nebate, que ainda estava no Egito, para onde havia fugido da presença do rei Salomão. Mandaram chamá-lo e ele veio com toda a congregação de Israel a Roboão para lhe dizer: o seu pai nos impôs um pesado jugo. Alivie a dura servidão de seu pai e o pesado jugo que ele nos impôs, e nós o serviremos. E Roboão respondeu: vão embora e voltem daqui a 3 dias. E o povo se foi. O rei Roboão foi pedir conselho aos anciãos que haviam estado na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como vocês me aconselham a responder a este povo? Amado, você vê que Deus dá chance. E eles disseram: se hoje o Senhor se tornar servo deste povo e o servir, e em resposta a falar boas palavras, eles se farão seus servos para sempre. Olha que bom conselho. Se você for arrogante, ou se for pesado, como acabou seu pai sendo, você vai perder tudo. Mas se você mostrar um coração bondoso, falar tranquilamente palavras boas, o povo vai ser contigo. Aí olha só. Mas Roboão desprezou o conselho dos anciãos que tinham dado e foi pedir conselho aos jovens que haviam crescido com ele e o serviam. Jovens que cresceram com Roboão, jovens que já se contaminaram no final da vida de Salomão. Que conselho ia dar, gente, de bom? Olha isso, gente. Verso 9. Ele perguntou: o que vocês me aconselham? O que devo fazer a este povo que me pediu para aliviar o jugo que meu pai lhes impôs? E os jovens que haviam crescido com ele, a Bíblia faz questão de dizer crescido com ele, porque eram jovens, arrogantes, né, e não temiam o Senhor, né? Diga o seguinte a este povo, eles falaram para Reoboão: diga o seguinte a este povo que se queixa do pesado jugo que seu pai lhes impôs e que pede para que ele seja aliviado. Diga-lhe o seguinte: o meu dedo mínimo, olha isso, é mais grosso do que a cintura do meu pai. Olha isso, gente. Assim que se o meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoite, eu vou castigá-los com escorpiões. Se o pai tinha muita sabedoria, se não tinha nenhuma. No 3º dia, Jeroboão e todo o povo foram falar com Roboão, como o rei lhes havia ordenado, dizendo que voltasse em 3 dias. O rei deu uma resposta dura ao povo, porque havia desprezado o conselho dos anciãos e preferiu seguir o conselho dos jovens, dizendo: meu pai lhes impôs um pesado jugo, mas eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoite, eu vou castigá-los com escorpiões. Assim, o rei não deu ouvidos ao povo, porque esta reviravolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito a Jeroboão, filho de Nebate, por meio de Aías, o Silonita. Olha o que acontece, verso 6. Quando todo Israel viu que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo: que parte temos nós em Davi? Não temos herança no filho de Jessé. As suas tendas, ó Israel, cuide agora
de sua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. E quanto aos filhos de Israel, porém, que moravam na cidade de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou Adomirão, superintendente dos que realizavam trabalhos forçados, porém todo Israel o apedrejou e ele morreu. Mas o rei Roboão conseguiu subir no seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim, Israel se mantém rebelado contra a casa de Davi até o dia de hoje. Quando todo Israel soube que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. Ninguém seguiu a casa de Davi, a não ser a tribo de Judá. Aí se dividiu, né, gente? A tribo de Judá e a tribo de Israel. Quando Roboão chegou a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá, a tribo de Benjamim, 180 mil homens escolhidos, treinados para a guerra, para lutar contra a casa de Israel, a fim de restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém, a palavra de Deus veio a Semaías, homem de Deus, dizendo: diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá e a Benjamim, e ao resto do povo: assim diz o Senhor, que cada um volte para a sua casa, porque eu é que fiz isso. Olha isso, gente. Olha isso. Eles obedeceram a palavra do Senhor. Quem é bobo de lutar sem Deus? E eles obedeceram a palavra do Senhor e voltaram como o Senhor lhes havia ordenado. Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Daí edificou Penuel. Então ele pensou: agora o reino voltará para a casa de Davi, se este povo subir para fazer os sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém. O coração deles se voltará para o Senhor deles, para Roboão, rei de Judá. Eles me matarão, voltarão para ele e para o rei de Judá. Por isso, depois de se aconselhar, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta subir a Jerusalém. Eis aqui os seus deuses, basta de subir a Jerusalém. Ninguém vai mais subir. Eis aqui os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês da terra do Egito. Pôs um em Betel e outro em Dan. E isso se tornou em pecado, pois o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos lugares altos e dentre o povo, e constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Instituiu uma festa no 8º mês, no dia 10º do 5º mês, igual à festa que se realizava em Judá. E ofereceu sacrifícios no altar. Fez o mesmo em Betel e ofereceu sacrifícios aos bezerros que ali havia. Também em Betel ofereceu aos sacerdotes que serviam nos lugares altos que havia construído. No 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, ele subiu ao altar que havia construído em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. Amados, olha só. Por que Deus tirou o reino de Salomão? Porque no fim dos seus dias, na sua velhice, construiu altares para outros deuses e passou a adorar esses deuses, coisa que Deus tinha proibido terminantemente de fazer. Então, o Senhor escolhe Jeroboão, que tinha tido a família vitimada no passado, como uma forma de restituição. Agora que ele ficou com 10 tribos de Israel, o cara faz 2 bezerros de ouro, como lá no Egito, amados, Arão fez e não terminou bem. E aí ele bota todo mundo, faz uma festa,
faz uma convocação e ensina o povo a adorar os bezerros de ouro. Olha que doideira isso. Vamos lá no capítulo 13. Eu acho esse texto aqui magnífico. Capítulo 13 de 1 Reis. Eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto do altar. Ele saiu a bel prazer. Eu vou lá agora, vou adorar. Aí o Deus manda um profeta lá para queimar incenso. Jeroboão foi lá no altar queimar incenso. E Deus pega um homem de Deus e vai encontrar Jeroboão. Por ordem do Senhor, o profeta clamou contra o altar, aquele altar profano, e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. Em cima de você, ele sacrificará os sacerdotes dos lugares altos que queimam incenso em cima de você. Ossos humanos serão queimados em cima de você. E naquele mesmo dia, o profeta deu um sinal dizendo: este é o sinal, que foi o Senhor quem falou. Eis que o altar se fenderá, e as cinzas que estão sobre o altar se espalharão. Quando o rei ouviu as palavras, olha isso, gente, preste atenção. Quando o rei ouviu as palavras que o homem de Deus proferiu contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: prendam esse homem. Ele estava diante do altar. Ele levanta a mão sobre o altar, dando ordem para prender o homem de Deus. Prendam esse homem. Mas a mão que ele tinha estendido contra o homem de Deus secou. Secou. E ele não podia recolher a mão. Não podia. O altar se fendeu e as cinzas, conforme o sinal que o homem de Deus tinha dado, por ordem do Senhor, então aconteceu, e então o rei disse ao homem de Deus. Tudo aconteceu, exatamente como Deus falou. Então Jeroboão disse ao homem de Deus: implore, por favor, o favor do Senhor, seu Deus. Implore o favor do Senhor, seu Deus, e ore por mim, para que eu possa recolher a minha mão. E o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se recolheu e ficou como antes. Olha isso, gente. Então o rei disse ao homem de Deus: venha comigo até a minha casa, coma alguma coisa, eu recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse metade da tua casa, eu não o acompanharia, eu não comeria nem bebida neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não coma nem beba nada naquele lugar, e não volte pelo caminho por onde você foi. E ele se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde tinha ido até Betel. Mas olha bem, gente, Bíblia é algo extraordinário, é ensinamento. Você vê que todas as coisas que não terminaram bem foi total desobediência a Deus. E as coisas são as coisas mínimas que nos fazem desobedecer. Olha bem, nós vamos acabar aqui o capítulo 13. Olha o que acontece. Olhe bem, para você entender que de Deus não se zomba. Olha bem. Em Betel morava um velho profeta. Aquele homem de Deus que foi falar com Jeroboão era um homem novo, um novo profeta. Mas em Betel morava um velho profeta. Os seus filhos vieram e lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia feito naquele dia em Betel. Também lhe contaram as palavras que ele tinha dito ao rei. Então o pai perguntou aos seus filhos: por que caminho ele se foi? Olha isso, gente.
E eles lhe mostraram o caminho que havia saído, ou seja, que havia sido tomado pelo homem de Deus. Porque lembra que Deus falou para o profeta que estava diante de Jeroboão, não volte pelo mesmo caminho. Então ele foi por outro caminho. E que Deus havia, então, já que ele tinha vindo de Judá, mas ele não voltou pelo mesmo caminho. Então ele disse a seus filhos, ponham a sela no meu jumento. Eles puseram a sela no jumento e o profeta velho montou. Então ele foi atrás do homem de Deus e, achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe perguntou, você é o homem de Deus que veio de Judá? Ele respondeu, sou eu mesmo. Então o velho profeta lhe disse, venha comigo até a minha casa e coma alguma coisa. Mas o profeta de Judá respondeu, não posso voltar com você, nem entrar na sua casa. Não posso comer nem beber nada com você neste lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor, ali você não deve comer nem beber nada, também não deve voltar pelo caminho por onde foi. E o velho profeta respondeu, também sou profeta, e como você, um anjo me falou, tinha anjo falando com ele, gente? Mentira! Um anjo me falou por ordem do Senhor dizendo, faça-o voltar com você à sua casa para que coma e beba alguma coisa. Ora, meus irmãos, minhas irmãs, Deus não é Deus de confusão. Quando Deus ele dá uma palavra, ele não muda, né? Como está escrito em Malaquias, eu, o Senhor, não mudo. Ele também poderia ter dito, Senhor, o Senhor falou com este profeta velho. Mas olha bem, olha a continuidade do verso 18. Mas isso era mentira. Não apareceu anjo nenhum para falar com aquele profeta. Então ele voltou com o velho, olha isso, ele voltou com o velho profeta e comeu e bebeu na casa do velho profeta. Estando ele à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta velho que o tinha feito voltar. Aí a palavra veio mesmo. E ele gritou para o homem de Deus que tinha vindo de Jerusalém, dizendo, amados, não foi o profeta velho que quis falar, foi Deus. Então o profeta falou gritando, sentado na mesa. Assim diz o Senhor, você foi rebelde à palavra do Senhor e não guardou o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe havia ordenado. Você voltou, comeu e bebeu no lugar aonde ele havia ordenado que você não deveria nem comer e nem beber. Por isso, o seu cadáver não será sepultado no sepulcro de seus pais. Depois que ele tinha comido e bebido, o velho profeta pôs a sela no jumento para o homem de Deus a quem ele tinha feito voltar. Ele foi embora e no caminho um leão o encontrou e o matou. O cadáver dele ficou estendido no caminho e o jumento e o leão ficaram parados junto ao cadáver. Gente, era um leão. O certo seria matar até o jumento. Mas o leão saltou sobre o profeta novo, o matou e não comeu. E nem comeu o cadáver do homem e nem comeu o jumento. Pelo contrário, os dois ficaram um do lado do outro. Olha isso. Eis que alguns homens passaram e viram o corpo jogado no caminho, bem como o leão parado junto ao corpo. Então foram e disseram na cidade onde o velho profeta morava. Quando o profeta, que o tinha feito voltar do caminho, ouviu isto, disse, é o homem de Deus. E olha o que ele diz, gente. É o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Gente, foi esse profeta velho que fez essa maldade. E aí agora ele diz assim, é o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso, o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito.
Então ele disse aos filhos: ponham a sela no meu jumento. Eles fizeram o que o pai pediu. E ele foi e encontrou o cadáver estendido no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus, pôs sobre o jumento e o levou de volta. Assim, o velho profeta entrou na cidade para chorar e sepultar. Meu Deus! Depois depositou o cadáver no seu próprio sepulcro. Lembra? Lembra da palavra do Senhor para o profeta novo? Você não será sepultado no sepulcro dos seus pais. Então, como o cadáver voltou para Betel, foi sepultado no sepulcro do profeta velho. E o prantearam dizendo: ah, meu irmão. Olha isso, irmão. Depois de o haver sepultado, disse aos seus filhos: quando eu morrer, sepultem-me no túmulo em que o homem de Deus está sepultado. Ponham os seus ossos junto ponham os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que por ordem do Senhor ele clamou contra o altar que está em Betel e contra todos os templos que existem nos lugares altos das cidades da Samaria. Gente, maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço. Deus não dá contra-ordem. Deus havia dado uma ordem para aquele profeta ser fiel. A Bíblia diz que no final dos tempos haverá muitos que enganarão, inclusive da família da fé. Você vai dizer: não, mas está escrito. E alguém vai te dizer: não, isso é coisa do passado. Foi para Jerusalém. Como muitos fazem quando fala até de dízimo. Ah, não, isso é coisa para Israel. Isso não é coisa para gente. Ninguém muda uma vírgula da palavra do Senhor, gente. Não sabe o que é mexer com as coisas de Deus, né? Não sabe. Olha isso, gente. Verso 33. Depois dessas coisas, Jeroboão ainda persistiu em seu mau caminho. Gente do céu. Tá errado. Passou por um sufoco na mão de Deus e não consertou o caminho. E a gente fica pasmo aqui, irmão, mas não é isso que acontece por aí? Sai da presença de Deus, vai viver uma vida de pecado, aí se arrepende de boca e volta. E quando volta, quando a palavra confronta, volta para o pecado. Aqui, Jeroboão está fazendo isso. Depois dessas coisas, Jeroboão ainda persistiu em seu mau caminho e continuou a constituir pessoas tiradas do meio do povo como sacerdote para os lugares altos. A quem o desejasse, ele consagrava para sacerdote dos lugares altos. Eu tenho que fazer um parêntese aqui. Nós temos muitas denominações que em nome é chamado. Que chamado é esse, gente? Que não tem confirmação nem na palavra. Aí as pessoas se tornam apóstolos, se tornam pastores, se torna isso, se torna aquilo. Quem te chamou? Quando Deus chama, Deus prepara. Deus preparou os levitas, os filhos de Arão. Deus preparou Moisés, Deus preparou o sacerdócio. Aí vem Jeroboão e diz: quem quer ser sacerdote? Tá bom, sacerdote, vai lá para aquele altar. E é isso que está envergonhando a casa do Senhor. Homens que Deus não chamou, né? E denominações que ainda sustentam isso. Gente, eu vou falar um negócio aqui, doa quem doer. Nós somos metodistas. Eu estou lendo Bíblia para metodista. Quem quiser ler aqui comigo é bem-vindo, porque Bíblia é Bíblia. Mas quantas vezes, amados, dentro da Assembleia de Deus, por exemplo, hein? Porque a Assembleia de Deus foi uma igreja que sempre levantou a bandeira do Espírito Santo. Eu não tenho dúvida disso. Mas quantas vezes você viu dentro da Assembleia de Deus que a Assembleia de Deus como doutrina aceita ministério pastoral feminino? Nunca aceitou.
E aí começam as pessoas a se auto-intitular. Não, aquela é pastora, aquela é pastora. Ela não está na doutrina. Não está na lei deles mesmos. Eles aceitam evangelista, missionário, mas não aceitam ministério pastoral. Não, mas é porque é a esposa do pastor. A esposa do pastor é esposa, não é pastora. E aí o que acontece? Começa a abrir denominações e denominações e denominações. Gente, Jeroboão estava levantando sacerdote que Deus não levantou. Olha isso, a Bíblia diz que ele continuou fazendo o que era mal perante os olhos do Senhor, porque quem quisesse, ele acabava consagrando como um sacerdote. Quem lê, entenda. Isso se tornou em pecado a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da face da terra. Não vou falar mais nada. A palavra fala tudo. Quem tem ouvidos, ouça. Amém? Amanhã estaremos lendo capítulos 14, 15 e 16. Finalmente hoje conseguimos terminar até o capítulo 13. Então, 170 capítulos foram lidos até... 170 dias foram lidos até hoje. 170 dias. E amanhã, 1 Reis 14 a 16, profecia de Aías contra Jeroboão. Amém? Então vamos lá, gente. Agora nós vamos orar. Amém? Amanhã, quarta-feira, eu tenho culto. Estaremos começando uma nova campanha sobre milagres. Uma campanha que Deus colocou no meu coração hoje. Sobre milagres. Nós vamos ver milagres, amados. O milagre vai ser comum para nós, porque nós somos povo de Deus. Não somos povo do que é natural, somos do sobrenatural de Deus. E amanhã vamos estar começando. Amém? Então nós vamos estar orando agora. Nossa irmã Sônia Pimentel estava à frente do turno da meia-noite da nossa torre de oração. Amanhã o distrito de Angra dos Reis estará na torre de oração, torre regional de jejum e oração por 40 dias, só termina dia 27/7. Né? Nosso distrito de Nova Iguaçu foi hoje, amanhã é o distrito de Angra dos Reis, tá bom? Então vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, quando lemos a Tua palavra, me inspira temor e tremor, Pai, porque não queremos viver sem Te obedecer, sem andar na luz da Tua palavra, tomando decisões do nosso coração e mente, porque nem toda a sabedoria de Salomão foi suficiente para que esse homem não errasse o caminho, Pai. Por isso, Senhor, queremos a sabedoria do alto, queremos ouvir a voz do Teu Espírito Santo, queremos, Senhor, que o Senhor nos torne alertas para palavras falsas que não vêm do Senhor, daqueles profetas falsos que nos tiram, Senhor, daquilo que o Senhor determinou. Tu não mudas, Senhor, a Tua palavra, Tu não mudas, Senhor, um comando. Por isso, meu Pai, nos dê, Senhor, sabedoria, mas humildade, meu Deus, de saber que tudo é para Ti, tudo vem de Ti, que nada somos, Pai, e que é um privilégio Te servir. Então não deixa que a gente se desvie do caminho. E eu quero rogar, Senhor, para que nós que dependemos do Senhor, que a Sua bondade e a Sua misericórdia, que nos seguirão todos os dias da nossa vida, possa alcançar a nossa casa, a nossa família, nos libertando, curando, sustentando, em nome de Jesus, Senhor. Abre nossos olhos para que veja, abre nosso entendimento para que possa entender. Não nos deixe ser racionais com aquilo que é espiritual, mas que possamos andar pelo Teu Espírito Santo. Senhor, que cada vida que está aqui, Senhor, seja alcançada, seja liberta, seja salva, Senhor, seja alcançada pela Tua bondade, seja alcançada pela Tua misericórdia e, acima de tudo, que sejam salvos. Estamos apresentando cada vida nas Tuas mãos, Senhor. Pedindo, Deus, pedindo, porque é o Senhor quem faz, é o Senhor quem dá.
e não nos deixe cometer erros, falhar, que o teu Espírito seja aquela voz atrás de nós dizendo: este é o caminho, andai por ele. Atende o nosso clamor, abençoa-nos, ó Deus, nos fortalece para que possamos viver todos os dias fazendo a tua vontade. Cada vida que está aqui são seus, Pai, são seus. Toca, nós te pedimos, salva a nossa família. Põe, Senhor, salvação dentro da nossa igreja. Aqueles que não entendem, Senhor, que acham que é preciso que o pastor, a pastora e o próprio Deus seja compreensivo em dar-nos ao Senhor o que resta. Tira essa forma de pensar do nosso meio e coloca no nosso meio homens e mulheres que te amam e que são capazes de fazer tudo para servir ao Senhor. Senhor, eu coloco tudo nas tuas mãos e peço a tua bênção. Eu peço a tua intervenção soberana pelo poder e na autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Amém, gente. Que Deus abençoe. Amanhã estaremos aqui, tá bom? E amanhã se eu lembrar, eu quero compartilhar com você um testemunho lindo que eu ouvi hoje lá na igreja em Aliado, mas que a gente continue firme. Amanhã, então, né, nesse horário mais ou menos, estaremos entrando aqui e continuaremos lendo essa história que tem muito a nos ensinar. Por isso, com as coisas de Deus, não brinque, né? De Deus não se zomba. Leve Deus a sério, sabendo que sem Ele não há salvação. Então nós não podemos ficar sem o nosso Deus. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos sustente e que Deus nos fortaleça. Fiquem com Deus. Deus abençoe. A paz do Senhor. Fica com Deus. Até amanhã.